A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos meus queridos amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Estou gravando um vídeo hoje para falar de um grande problema e antes que eu faça a leitura da Bíblia, já vou pedindo aos irmãos para, neste vídeo, os irmãos se inscreveram no canal, inscrevam-se no canal, clique e compartilhe, porque é um vídeo ele é especial. O título é Desperta Brasil. Estou com a nossa palavra de Deus nas mãos para falar destas coisas ao meu povo. Filipenses capítulo 2, verso 14, a Bíblia me diz: fazeis todas as coisas sem murmuração e nem contenda, para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre as quais resplandeçam como astros do sol. Amém? Estou gravando este vídeo para despertar os meus irmãos em Cristo e para despertar a minha nação, que hoje estão vivendo dificuldades, problemas seríssimos, e não vejo alguém com coragem se despertar para resolver o problema. O problema se acarreta e cada vez fica mais difícil, fica mais pior. Falta sabedoria nos irmãos. Eu assisti um vídeo do irmão Paulo Júnior, ao qual está o título Lula Livre. Ele pregou, abriu a Bíblia e leu a passagem bíblica, onde não tinha nada a ver com o que ele estava explicando aos irmãos. O juízo de Deus sobre o Brasil. Isso é complicado. Meus queridos amados irmãos, eu tenho que entender que Lula é vítima de um espírito perverso, perigoso. Eu tenho que entender que a minha nação vive debaixo da mão daquele que governa hoje o mundo, o Deus desse século. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, está em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho, que é a glória de Deus. Não resplandece. E um pastor vem incentivar as pessoas, incitar permanência de um homem inocente na cadeia para o resto da vida. Onde é que nós vamos parar? Criticando os outros pastores, chamando de falsos profetas e se tornando igual a eles. Queridos amados irmãos, temos a palavra de Deus para nos orientarmos. Nós não podemos sermos iguais ao mundo. Nós temos que resplandecer como astros do mundo. Nós temos que resplandecer. Você resplandece, você é igual a eles. Já pensou? O ex-presidente da República, o homem mais popular do mundo, o presidente mais popular da história do Brasil, preso inocentemente, e eu ainda regozijava com a prisão dele, me alegrar com injustiça. Que crente sou eu? Eu não sei que Bíblia ele estuda. A Bíblia dele diz que Jesus ressuscitou no domingo. Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, meus amados. Não existia domingo naquela época que Jesus estava na terra, não existia esse dia chamado domingo. Não, isso é criado por Roma, o calendário romano. Falta sabedoria. Não adianta, estou falando para vocês, Lula é vítima de um espírito perverso, ao qual esse espírito já desde os tempos antigos, quando Deus formou, criou um anjo poderoso. Está em Ezequiel capítulo 14, capítulo 28, vocês olham lá, capítulo 28 de Ezequiel, lá está Deus formando um anjo, criando ele em pedras folheadas, e ele se exaltou, se corrompeu. Assim fez Sérgio Moro. Sérgio Moro se corrompeu pelas influências de se engrandecer, fez igual Satanás, no capítulo 14, versículo 14 de Isaías. Levantarei o meu trono acima das estrelas e serei semelhante ao Altíssimo. Assim fez Sérgio Moro.
não se contentou com os estudos que lhe deram a oportunidade de se tornar juiz federal, não se contentou, queria ser mais do que todo mundo. O orgulho, a miséria da corrupção, não é só se corromper por dinheiro, não, meus amados. Se corrompe o homem também pelas vaidades e querer ser mais do que pode ser. Sérgio Moro corrompeu as autoridades brasileiras, corrompeu, e agora está corrompendo o Senado Federal, agora está corrompendo as magistraturas, e o mundo assiste, todo mundo quieto sem fazer nada. Quem paga o preço é Lula, a vítima é Lula. Vocês têm que aprender, meus amados irmãos, a lutar contra Satanás, a lutar contra Satanás. O demônio, eu já gravei um vídeo dizendo que Deus me revelou Satanás montando um trono no Brasil. Eu vi ele, Deus me revelou, eu vi ele fazendo no Brasil um trono para que ele pudesse governar. E pelo jeito que eu vejo, ele vai governar. Falta sabedoria nos crentes, os religiosos muito pior. Ouvi Lula se queixando que teve época que quis achar que a culpa da prisão dele era a religião. Não é outra coisa não, Lula. É a religião. A sua religião é frágil. Deixa você frequentar centros de macumba, deixa você frequentar todos os tipos de coisas maléficas e lhe carregam de maldição. O juiz do Brasil não é Lula livre, não. O juiz do Brasil é sobre uma nação incrédula e perversa. Olha, nós elegemos deputados federais e senadores para rasgarem a Constituição Federal. Eles rasgam, porque não tem sabedoria, não tem inteligência, são rudes, ignorantes, vivem simplesmente por viver debaixo da autoridade, do poder daquele que nós chamamos demônios. Ou vocês procuram a palavra de Deus para se converterem ou verem, é como o mundo está hoje, não é só o Brasil não, é o mundo totalmente articulado pelo espírito maligno para viver de dissensão, nação destruindo nação. E as pessoas não despertam não tem sabedoria, não tem inteligência. Deus é maravilhoso, fez com que eu buscasse em Deus a sabedoria, por essa razão estou falando para vocês. Meus queridos amados irmãos, aprendam que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, a nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade. Eles ficam nas regiões celestiais, fazendo todos os tipos de atrocidade. Coitado do povo Sérgio Moro, que recebeu uma carga de demônios para fazer do certo, ele fazer o errado, e do errado ele fazer certo. Coitado do Sérgio Moro, oramos por ele, para que Deus possa tirar o peso, a carga miserável que ele recebeu. Não é a culpa só dele não, do ser humano não, a culpa também está na religião dele. É frágil, deixa ele disponível para fazer só o mal, não tem nada de bom no coração dele, é só maldade sobre maldade, corrompe até as autoridades. Quando você olha o ministério que está lá, levantamos no Brasil pela Constituição, para defender a Constituição brasileira, eles rasgaram. 5 faz o contrário, e 6, simplesmente só 6 aprovam. Onde é que nós estamos? Agora rasgam também, os crentes rasgam a Constituição Divina, que é a Bíblia, a Palavra de Deus. Ela é rasgada pelos crentes. Já não basta ter sido escrita, já adulterada pela Igreja Católica, ainda os crentes pegam a Bíblia e rasgam também a Constituição Divina. Uma Constituição rasgada, meu filho, perde a autoridade. É preciso vocês entenderem. O Evangelho só tem poder quando eu prego o Evangelho da verdade. Eu quero falar isso para o meu país, para a minha nação. Desperta, Brasil, acorda, Brasil, para a realidade. Nós estamos vivendo dificuldades. Vamos botar na balança as obras de Moro e as obras de Lula. Botem na balança. Lula construiu quantas empresas no Brasil? Lula construiu quantas frentes de trabalho no Brasil? E agora, o que é que Moro fez? Quebrou as empresas brasileiras, quebrou a economia do Brasil.
Ninguém vem me dizer que o Brasil está em dificuldade por causa de governantes, não. Foi porque deixaram a Lava Jato tomar de conta de todo o poder e de toda a autoridade, ficou soberana. Isso acabou com a economia do nosso país e hoje nosso país está entregue em mãos de pessoas irresponsáveis. Lula é patriota. Lula nunca vendeu nada do Brasil, pelo contrário, construiu. Lula é patriota. Lula chora pelo seu povo. É diferente desses que estão aí. Não está nem aí para quem é pobre. Não está nem para quem. Mas são tão ruins que elegem um governo que sabemos que ele ia fazer isso. Até eu caí nesse laço. Até eu voltei para ele. Porque fui enganado pelas propagandas que se faziam. Hoje estou arrependido, sinceramente falando para vocês. Se arrependimento matasse, eu estava morto. Porque não tenho nada de esperar pelo governo que eu elegi. Eu quero encerrar dizendo para vocês que aprendam a lutar. Aprendam a lutar. Nós não podemos deixar que o inimigo prevaleça cometendo injustiça sobre injustiça. Nós temos que aprender a lutar. Lula não é mais hoje aquele a quem o mundo esperava que fosse. Por quê? Destruíram todas as coisas que Lula construiu. Eles simplesmente desfizeram, junto com a Globo, junto com os noticiários infames que fizeram contra ele. Lula hoje, por misericórdia, está solto. E nós devemos orar pelo Brasil e não fazer as coisas que o povo brasileiro vive fazendo. Nós não podemos ir no mesmo caminho. Nós não podemos nos alegrarmos com a justiça. Que o Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.